Olá, sejam bem-vindas. O vídeo de hoje é sobre uma das cirurgias mais procuradas da atualidade, a mastopexia, que significa a cirurgia indicada para podermos corrigir a queda mamária que acomete milhares de mulheres no Brasil e no mundo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rogério Matoso, eu sou médico, cirurgião plástico há mais de 15 anos e faço parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como membro titular. O tema que vamos abordar hoje é a mastopexia. E esta imagem demonstra muito bem a tristeza que acomete milhares de mulheres que se deparam com a queda mamária ao longo de suas vidas. Nós veremos então como proceder nesses casos, qual o tratamento indicado para a queda mamária e qual o melhor caminho a ser seguido para resolvermos este problema, ok? Inicialmente, na consulta médica, quando o paciente chega até nós com a queixa de queda mamária, nós precisamos entender qual foi o motivo da queda da mama. E dentre esses fatores, nós podemos citar os mais importantes como o ganho de peso, perda de peso, gravidez e amamentação. Pacientes que apresentam ganho de peso rápido podem apresentar uma mama volumosa, que com o passar do tempo e com o efeito da gravidade, podem levar à queda mamária, ok? Perda de peso. Pacientes que apresentam grande perda de peso rapidamente podem apresentar também perda importante do parênquima mamário e consequente queda das mamas. Gravidez e amamentação. Pacientes com gestações prévias ou que amamentaram muito seus bebês podem também apresentar crescimento mamário importante, principalmente durante a gestação. Ou mesmo desenvolver uma substituição mamária importante, como se a mama murchasse, após a lactação, o que também pode levar à queda das mamas. Podemos citar também, como causas de queda mamária, os distúrbios hormonais e a herança genética. Distúrbios hormonais. Pacientes que apresentam distúrbios hormonais podem ter alterações mamárias, que também podem levar à queda mamária. Exemplo, distúrbios endócrinos, principalmente na gestação. E a herança genética, gente. Pacientes que apresentam história genética na família de mulheres com pitose, queda mamária, também podem desenvolver padrão de queda semelhante, por uma questão genética, ok? Pois bem, e na consulta médica, o que nós vamos então avaliar? É importante avaliarmos na consulta médica a queixa principal da paciente, que vai estar relacionada então à queda da mama. Nós precisamos identificar a causa da queda, ou seja, a causa da pitose. Nós precisamos avaliar qual a melhor técnica cirúrgica para a paciente em questão. Nós temos que avaliar se vamos ou não precisar colocar uma prótese de silicone ao mesmo tempo da cirurgia e então prepararmos corretamente a paciente para a cirurgia, ok? Bom, aqui nós temos uma foto com a apresentação dos graus de pitose mamária, dos graus de queda mamária, que nós podemos encontrar nas pacientes quando vamos examiná-las, ok? Então, a paciente pode ser classificada como paciente normal é quando o complexo areolo-mamilar, o bico do seio e a areola se encontram acima da linha do sulco mamário. Perceba que nessa figura nós temos uma linha pontilhada de azul que demonstra, ou seja, mostra onde está o sulco mamário. Portanto, dependendo da posição do complexo areolo-mamilar em relação a essa linha, é que nós vamos perceber se ela vai ter queda ou não, ok? Então, o grau, ou seja, a paciente que não tem queda mamária está numa condição de normalidade, o complexo areolo-mamilar está para cima do sulco mamário, ou seja, a mama está numa posição correta, ok? Daí em diante nós temos grau 1 de queda mamária, onde nós temos uma flacidez leve, complexo areolo-mamilar mais ou menos na linha do sulco mamário. Grau 2 de queda, flacidez, nesse caso já é moderada, que a paciente já começa a ter um complexo areolo-mamilar que começa a passar abaixo da linha do sulco mamário. Grau 3 de queda, flacidez nesse caso já é severa, ou seja, percebe que a mama já embicou aqui para baixo, ó.
Então, o complexo areolo-mamilar já se encontra abaixo e bem caído em relação à linha do sulco mamário. E essas outras duas situações de pseudopitose com flacidez leve, onde nós temos uma mama onde o complexo areolo-mamilar está um pouquinho acima do sulco mamário, porém aquela paciente mais esguia, né, que tem mais espichada, mais alta, tórax estreito, perceba a distância do complexo areolo-mamilar até a clavícula lá em cima. Então, é uma paciente que a mama é bem prolongada para baixo, porém ainda não apresentou uma queda, a gente chama de pseudo-queda. Visualmente falando, tem-se a impressão de que a mama cedeu, deu uma caída, mas na verdade é a paciente que é muito esguia e essa distância fica muito longe aqui da clavícula e nós temos uma certa impressão de queda mamária, ok? E a pitose parcial, que é um formato incomum, a mama mais escorregada, abaixo do sulco mamário também, mas o formato não é redondo, né? Perceba que ela está mais embicada aqui, ok? Muito bem, vamos adiante. Uma vez passado por todas essas etapas, nós então entramos no tratamento cirúrgico propriamente dito. E para isso, eu divido as pacientes em duas categorias. Aquelas pacientes que nós vamos indicar a mastopexia sem prótese e aquelas pacientes que nós vamos indicar a mastopexia com prótese de silicone, ok? Então, de uma maneira bem simplificada, qual é a minha conduta quando eu indico a mastopexia sem prótese de silicone? Eu indico a mastopexia sem prótese de silicone quando a paciente se queixa de baixa autoestima, né, devido à queda mamária, essa é a queixa principal. Quando a paciente apresenta uma queda mamária, e nesse caso não interessa o grau de queda, pois todas elas vão ter indicação cirúrgica. Então, naquela tabelinha que eu mostrei anteriormente, grau 1, grau 2, grau 3... independente da posição ou da classificação que o paciente esteja, a mastopexia sem prótese vai estar indicada para todas elas, ok? Outras situações, quando a paciente apresenta flacidez de pele importante, está indicada a mastopexia sem prótese. Quando a paciente não deseja mama muito grande e pesada, isso aqui é importante. Quando ela deseja retirar mais tecido mamário, mastopexia sem prótese. E quando a paciente não deseja mama com colo muito proeminente, isso aqui é um divisor de águas, né? A mastopexia sem prótese de silicone, ela funciona para nós subirmos a mama da paciente, mas nesses casos a gente não consegue dar aquele colo proeminente. E tem muitas pacientes que querem uma mama um pouco mais natural e sem esse colo muito proeminente, ok? Então, como fica a questão do tratamento cirúrgico em si para as pacientes que nós vamos indicar a mastopexia? Em relação à anestesia, nós temos 3 tipos de anestesia que podem ser realizadas para podermos operar as pacientes. Dentre elas, a anestesia local e sedação, a anestesia peridural e a anestesia geral. Damos prioridade para a anestesia peridural ou anestesia geral para cirurgias de mastopexia, ok? E quais são as principais técnicas que nós utilizamos na cirurgia de mastopexia sem prótese de silicone? Bem, só para citar, eu utilizo muito 2 técnicas consagradas. A técnica de pedículo superior e a técnica de pedículo superomedial. Percebo que aqui nós estamos apenas citando para conhecimento de vocês, em relação aí qual tipo de anestesia nós empregamos, qual tipo de técnica, porque esses detalhes e fatores serão discutidos mais profundamente durante a sua consulta médica, ok? Agora, passando para os tipos de cicatriz que nós podemos ter quando indicamos a mastopexia, nós podemos então citar que tipo de cicatriz. Perceba que pela figura aqui, nós temos 4 situações numa paciente com a situação de queda mamária. Nós temos aqui a visualização da cicatriz periareolar, que está aqui ao redor do complexo areolo-mamilar. Nós indicamos muito esse tipo de cicatriz quando a queda é leve e às vezes não vamos precisar subir muito a mama. Temos uma outra variante da cicatriz, que é a cicatriz vertical, parece um pirulito, né? Nós temos a incisão ao redor do complexo areolo-mamilar e desce um vetor vertical aqui, que nós podemos utilizar para poder subir a mama. E a técnica de cicatriz em T invertido,
que basicamente é a união de todas elas. Uma cicatriz periareolar, uma cicatriz vertical e a cicatriz no sulco mamário. Indicamos muito essa técnica aqui porque, na grande maioria das vezes, os pacientes apresentam graus de queda moderado a grave e, para a gente conseguir subir a mama, nós vamos ter que utilizar cicatrizes um pouco maiores. Nesse caso, cicatriz em T invertido, ok? Muito bem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a mastopexia com a presença da prótese de silicone. Perceba que nesse slide nós temos uma imagem que nos mostra em que planos cirúrgicos nós poderemos colocar as próteses de silicone quando formos associar a cirurgia de mastopexia no mesmo ato cirúrgico, ok? Perceba na foto que nós podemos ter uma prótese colocada atrás da glândula mamária, que nós chamamos de retroglandular ou subglandular. Nessa diagramação aqui nós temos o tecido mamário, bico do seio, e a prótese justaposta logo atrás do tecido mamário e acima do músculo peitoral, que está aqui na região posterior, ok? Já no segundo modelo, nós temos o plano submuscular, que nada mais é do que a prótese ser colocada atrás do músculo, ou seja, a prótese está bem posterior e nós temos na sua superfície a presença do músculo que está à sua frente e também da glândula mamária. Nós chamamos esse plano de dual plane, ok? Então nós temos essas duas situações onde nós podemos colocar as próteses de silicone. Quando associamos a cirurgia de mastopexia, ela é colocada atrás da glândula ou colocada atrás do músculo, ok? Muito bem, quando nós indicamos a cirurgia de mastopexia com prótese de silicone mamário, quanto que nós vamos indicar? Bom, nós vamos indicar essa cirurgia quando a paciente apresenta uma queixa de baixa autoestima por causa da queda da mama, isso é a queixa principal, né? Quando a paciente apresenta queda mamária de graus leve a moderado, perceba que isso aqui está em asterisco, eu vou explicar daqui a pouco. Quando a paciente apresenta flacidez de pele importante, quando a paciente deseja mama um pouco maior, aqui começou a modificar um pouco em relação à indicação só da mastopexia, né? Aqui nesses casos, as pacientes desejam uma mama maior, por isso a presença da prótese para nos ajudar. E aqui a situação principal, quando a paciente deseja uma mama com um colo bem definido e proeminente, aquele colo mais alto, um colo bonito. Esta é a maior indicação de colocarmos a prótese de silicone juntamente com a cirurgia de mastopexia, ok? Bom, perceba que eu coloquei asterisco lá em graus leve a moderado de queda, por quê? A pexia de mama com prótese de silicone pode ser realizada nos casos de queda de pitoses mais acentuadas, ok? E também nos casos de mamas muito volumosas, pode colocar, entre aspas. Porém, existe um risco maior de complicações, devido à técnica cirúrgica mais agressiva que é empregada nesses casos, onde invariavelmente precisa-se retirar muito tecido mamário, o que pode levar a complicações indesejadas. Exemplo aí, resultar em um risco maior de necrose teciduais. Bom, pacientes com queda muito grande e volume muito grande e peso muito grande, para nós conseguirmos subir a mama, tirar muito tecido e ainda colocar uma prótese de silicone ao mesmo tempo, nós vamos invariavelmente termos que retirar muito tecido mamário. E quanto mais tecido mamário você tira para poder ajudar a subir a mama, mais risco você pode correr em relação a ter algum tipo de lesão de vasos importantes que infelizmente podem levar a necroses teciduais que não seriam desejadas. Portanto, o paciente que tem esse padrão de queda muito grande, mama muito pesada e quiser subir a mama e colocar a prótese ao mesmo tempo, ela precisa entender que ela está correndo um risco maior de complicações, ok? Muito bem. Em relação à anestesia, à técnica cirúrgica e em relação ao tipo de cicatriz, são considerações semelhantes à que eu fiz anteriormente, ok? Lembrando que
A anestesia pode ser local e sedação, peridural ou geral. Nós preferimos aí peridural e geral, como nós mencionamos anteriormente. As técnicas podem ser de pedículo superior e pedículo supremedial, já falei isso antes. Já em relação ao tipo de cicatriz, nesses casos de pexia de mama com prótese de silicone, eu utilizo muito a cicatriz em T invertido, porque nós vamos ter que montar a mama, retirar muito tecido e aqui, invariavelmente, a grande maioria das vezes, nós vamos precisar colocar a prótese e retirarmos muito tecido, que vai indicar uma cicatriz maior, cicatriz em T invertido, ok? Ótimo. E agora, qual tipo de prótese de silicone escolher para a cirurgia de mastopexia com prótese de silicone? Bom, gente, basicamente a minha conduta é o seguinte: utilizar próteses de silicone com superfície convencional nos casos onde eu indico o plano submuscular e nos casos em que comportem próteses menores, pacientes com tórax menor e mais estreito, ok? Já em outra situação, eu utilizo prótese de silicone com superfície de poliuretano, naqueles casos onde as pacientes que eu vou utilizar o plano subglandular e vou precisar então utilizar próteses de tamanhos maiores. Ou seja, quando a paciente tem um tórax menor, não quer tamanhos muito maiores, eu opto por colocar uma prótese de silicone atrás do músculo e colocando tamanho menor, ok? Porque colocando a prótese de silicone de cobertura convencional atrás do músculo, ou seja, submuscular ou retromuscular, a prótese vai ficar presa pela presença do músculo e vai evitar a queda precoce, ok? Agora, já nos casos onde as pacientes querem mamas maiores, precisa subir muito a mama, aí eu já indico a prótese de silicone com uma superfície de poliuretano. E ela é colocada no plano subglandular. Ela justamente utiliza o poliuretano como superfície para que haja uma aderência maior nos planos acima do músculo e a prótese, então, evite, né, que a queda mamária seja percebida aí ao longo dos meses, ao longo dos anos, ok? Basicamente, eu tenho feito muita cirurgia de pexia de mama com prótese de silicone com este padrão de poliuretano e colocadas atrás da glândula, tá? Subglandular. É uma cirurgia menos complexa e com índices de complicações menores, tá bom? Ok? Muito bem, dando sequência aqui, como é então o pós-operatório dessas pacientes que foram submetidas à cirurgia de mastopexia, com ou sem prótese? Eu acompanho todas as pacientes por um período de pelo menos 6 meses de pós-operatório. Sendo que na primeira semana os pacientes vão utilizar antibiótico para evitar infecção oportunista, vão tomar aí 3 analgésicos de classes diferentes para não sentirem dor e vão fazer a troca, realizar a troca dos curativos em casa mesmo, ok? Na segunda e terceira semana, os pacientes podem ainda estar utilizando analgésicos, ainda podem estar utilizando os curativos e nós procedemos então à retirada dos pontos. A cirurgia é feita com suturas por planos, né? Os planos mais profundos com fios inabsorvíveis e a sutura externa, a mais superficial, com uma sutura absorvível, onde não vamos precisar, entre aspas, retirarmos pontos, ok? Eu mencionei aqui retirarmos pontos porque às vezes fazemos algumas suturinhas com nylon 6 zeros de refinamento e são esses pontos, na verdade, que são retirados aí ao final da segunda, terceira semana, ok? Com o mês de pós-operatório, aí a gente já está fazendo acompanhamento fotográfico, né? Já começamos a olhar aí como é que está comportando aí o formato da mama. Lembrando que até o terceiro mês a mama pode sofrer e sofre, né, o que nós chamamos de básculo, que é ela se assenta, né? A gente primeiro coloca a mama lá em cima, né, com a cirurgia. Depois de 2, 3 meses a mama acaba cedendo um pouquinho e sofre esse movimento que nós chamamos de báscula. Terceiro mês, então, nada mais do que acompanhamento fotográfico. E ao final do sexto mês, também acompanhamento fotográfico, alta médica e análise dos resultados, ok? Aqui fica um alerta. Nesse tipo de cirurgia podem existir complicações, doutor Rogério? Sim, podem existir complicações, gente. Onde nós podemos citar, dentre elas, deiscência de sutura, quando a cicatriz abre,
Pitose secundária, ou seja, o paciente operou e meses depois apresentou algum grau de queda mamária. Infecções podem acontecer, só que são muito raras. Hematomas pode acontecer, principalmente nas pacientes que não respeitam as orientações de pós-operatório e aprontam na primeira semana de pós-operatório, principalmente quando tem prótese de silicone envolvida, hein? Prestar atenção nisso, tá? Por isso que o repouso e seguir as orientações médicas é muito importante no pós-operatório. Podem também ocorrer o que nós chamamos de assimetrias mamárias, uma mama um pouquinho diferente da outra. Normalmente as pacientes apresentam assimetrias mamárias quando nós vamos operar. Por isso que o registro fotográfico antes, em um fundo específico, né, um fundo preto, justamente é feito para a gente analisar se essas assimetrias são muito grandes, né, são muito complexas para a gente poder buscar um resultado o melhor possível, ok? E por último, nós podemos citar as rejeições, que são raras, né, e contraturas capsulares, que podem acometer as pacientes num período mais tardio do pós-operatório, anos depois, logicamente, nos casos de pacientes que colocaram prótese de silicone, ok? E por final, resultados. E o antes e depois, hein? Como é que a gente pode conferir resultados desse tipo de cirurgia? Bom, você vai poder conferir alguns casos de resultados operados, né? Seja mastopexia sem prótese, seja mastopexia com prótese de silicone, durante a sua consulta médica especializada com a gente lá, ok? Muito bem, gente. Concluindo, eu posso falar para vocês que as cirurgias de mastopexia com ou sem prótese de silicone são disparadas uma das mais realizadas dentro da cirurgia plástica na atualidade. Como vocês viram, nós temos vários fatores a serem abordados quando vamos pensar em fazer uma cirurgia dessa, de mastopexia. E todos esses fatores são discutidos com mais profundidade durante a sua consulta médica, ok? Ou seja, fazer a consulta médica é fundamental. Para quê? Para que possamos fazer o diagnóstico correto, indicarmos a técnica certa e buscarmos os melhores resultados possíveis ao final do procedimento, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde nós falamos um pouquinho sobre as cirurgias de mastopexia. Eu deixo aqui para vocês as nossas mídias sociais, né? Não deixem de nos visitar no Facebook, na minha página, cujo nome aí é Rogério Matoso, né? Dr. Rogério Matoso. No Instagram, @drmatoso. E no YouTube, Dr. Rogério Matoso. E se inscreva no meu canal do YouTube, hein? Lembre-se de clicar naquele sininho de notificações para que você possa ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, ok? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui nesta aula. Seguem aqui os nossos principais contatos, né, do nosso site www.rogeromatoso.com.br, do nosso e-mail atendimento@rogeromatoso.com.br, o nosso contato de WhatsApp principal, né, Belo Horizonte 31 987017543. E deixo aqui o meu convite para que você possa vir nos visitar na clínica, ok? Se você tem indicação de fazer a cirurgia de mastopexia, agende a sua consulta conosco o mais breve possível, pois eu tenho um presentinho para você, ok? Confira este presente no seu e-mail ou acesse o nosso WhatsApp, você vai gostar. Fiquem com Deus, nos veremos em breve num próximo vídeo com mais um tema importante da cirurgia plástica para você. Obrigado, tchau!